tive no domingo, né? Até falei ontem na abertura do programa sobre isso, às 6 horas no culto na Igreja Brasil para Cristo, onde o pastor Márcio, meu amigo, meu irmão Márcio, né? Ele falou sobre a gente ter um ano de 2022, muita animação, vontade, garra, coragem, né? Resumindo é isso. E tem que ser, porque os problemas serão tão grandes, e serão mesmo. A gente tem aquela experiência, aquela esperança, o ano vai virar, tudo vai melhorar. Não é isso, porque os problemas, eles vão continuar, né? A gente já abriu 2022 com muitos problemas. E depois, lá na Missão Metodista, a gente conversou, ouvindo lá, sobre o estar junto, sobre o estar o abraço, né? Você receber e você dar um abraço. Ainda estamos dentro de uma pandemia, pior agora com a gripe, então tem que ter esse cuidado. E aí, a Gabriela nos deu uma folha de papel, e que essa folha de papel, com muita dificuldade, eu consegui fazer um barquinho dela. Muita dificuldade, aliás, a Valéria até que ajudou a fazer. Então, e a gente tinha que botar 2 nomes, né? O nome de uma pessoa, que seria uma pessoa que a gente... É isso, não é? Isso. Um resgate? Isso. E eu queria que você pegasse daí para frente. O que é esse barquinho? Esse barquinho é a nossa direção para 2022, né? Porque quando eu usei a dinâmica do filme, ele falava de um barco no meio de uma tempestade, né? E a gente usou aquela metáfora do que era mais importante para a gente, o que a gente achava que a gente conseguia fazer, parar o tempo ou dar uma direção diferente para a nossa vida. E o barco significava isso. Qual o nome desse barco para mim em 2022, né? Aonde vai a minha direção em 2022? E quando eu comecei a botar todo mundo para fazer o barco, alguns nem lembravam mais como fazia o barquinho de papel, né? Eu. E outros precisaram de ajuda, exatamente para a gente mostrar que muitas vezes a construção dessa direção não vai ser sozinha, vai ser com uma outra pessoa lembrando a gente como que é. E a gente precisa ter foco, ter prioridade. O que eu quero para 2022? Qual a direção que eu vou dar na minha vida? Já que eu não consigo parar o tempo, e muitas vezes a gente usa, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, como se a gente fosse dono do tempo. A gente não é dono do tempo, a gente não consegue nem parar 30 segundos, igual a gente vê nos filmes da Marvel. Ou a gente igual vê em outros filmes. Eu não consigo ser um doutor estranho que eu vou lá, paro o tempo e volto. O tempo ele não volta. Ele não volta. 30 segundos aqui da gente, a gente não consegue mudar. Mas eu consigo mudar a direção que eu vou dar para esse tempo. E se eu mudo a direção, eu direciono o meu tempo de uma forma melhor. Eu vou direcionar a minha vida de uma forma melhor. Eu vou direcionar as minhas atitudes de uma forma melhor. A minha mente de uma forma melhor. O meu conhecimento. Você falou uma coisa interessante. A gente vira o ano de 2021 e a gente muitas vezes fala assim, tomara que esse ano acabe. Vou fazer minhas metas para 2022. Como se uma virada de ano fosse mudar os meus problemas. Isso não acontece, sabe por quê? O que acontece é a direção que eu vou dar para que aquilo que eu vivo seja diferente do que eu vivia anos atrás. E aí veio o barco, porque o barco é essa direção. Qual a direção que eu vou dar? E o segundo propósito dele, quem vai entrar comigo nesse barco? Quem eu vou puxar comigo nesse barco para que também possa viver um 2022 diferente? Para quem eu vou dar a mão? Quem é a pessoa que precisa ser resgatado? E aí a gente consegue fazer um 2022 diferente para a gente e para uma outra pessoa. Foi por isso o motivo do barquinho. Perfeito, é exatamente isso que eu entendi, é exatamente isso que eu tentei passar para as pessoas ontem, né? Mas eu ainda tenho aqui, ainda quero que eu preciso que você fale, peraí, que vão chegando perguntas. Eu tenho essa dúvida também, né? Inclusive eu botei aqui, o que eu preciso é fé, porque eu acho que quando eu consigo adquirir a fé, eu sei o rumo traçado. Se eu acredito, eu já tenho meu rumo traçado. Como é que a gente consegue buscar isso, Gabriela? Como é que a gente estende a mão para uma pessoa, mas eu também estou precisando estender a minha mão? Quando eu me alimento da palavra, a palavra de Deus, a palavra. Porque diz assim, a fé, ela vem por um caminho. Qual o caminho que a fé vem? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, o quê? A palavra de Deus, a palavra que vai alimentar, eliminando da minha mente os pensamentos ruins. E como que eu anulo pensamentos ruins? Com palavras boas. Porque a gente vai estar sempre em conflito.
A gente vai estar sempre sendo bombardeado pelas notícias ruins. E se eu me entregar a essas notícias ruins, eu não vou conseguir alimentar a minha fé. Eu não alimento fé ouvindo coisa ruim. Eu alimento a minha fé vendo coisa boa. Eu alimento a minha fé vendo história de pessoas que um dia passaram por coisas piores do que eu e que se superaram. Por quê? São humanos como eu sou. A Bíblia está cheia de pessoas, de história de pessoas que eram pessoas humanas como eu e você. Pessoas que passaram por circunstâncias muito difíceis, como Jó, que perdeu tudo. Que a gente olha para a vida dele e a gente vê que foi um homem que era um homem correto, era um homem com caráter, era um homem com tudo, e que de repente passou por um revés na vida dele, uma tempestade na vida dele, que perdeu tudo, perdeu doença, perdeu família, perdeu dinheiro, perdeu tudo. Quem estava do lado de Jó? Os amigos que ele tinha. E o entendimento que ele tinha que com fé ele podia mudar as circunstâncias. E eu gosto muito de um trecho de Jó, no capítulo 42, que fala que a situação da vida de Jó mudou quando ele, mesmo sem ter nada, ele começou a buscar e interceder pelos amigos dele. E quando ele começou a orar pelos amigos dele, algo mudou, porque a prioridade dele mudou e ele conseguiu a restituição de tudo que ele tinha, em dobro de tudo que ele tinha, família, filhos, saúde, tudo. Por quê? Porque a fé está muito ligada àquilo que eu ouço, àquilo que eu vejo. Eu não alimento a minha fé se eu só ficar falando sobre ruim, sobre coisas ruins. Não, eu alimento a minha fé tendo consciência de que as coisas ruins estão acontecendo, porque não é viver no mundo de fantasia, entendeu, Hélio? Porque às vezes a gente fala assim, se alimente de coisas boas, a gente ignora as coisas ruins. Não. Eu tenho consciência de que as coisas estão acontecendo, mas eu entendo que as coisas podem mudar. Eu entendo que quando vem, ouço pela fé, eu ouço a palavra de Deus e me aproprio daquilo que está ali, eu posso vencer. Né? A Bíblia fala assim, no mundo tereis aflições. Jesus falou isso. Ou seja, você vai ter aflição no mundo, você vai passar dificuldade. Eu passei muitas dificuldades em 2021, tive perdas. Perdi a minha cunhada, né? A minha sogra também, perdeu a filha e perdeu o marido. Mas ela está lá de pé, estava lá no Natal, na minha casa, acreditando que a vida, enquanto ela tiver vida aqui, tem um propósito para ela. Né? Então, é tudo onde a gente direciona a nossa mente, o nosso coração, onde a gente direciona a nossa esperança de vida. E para a gente que crê em Deus, a minha esperança de vida está em Jesus. A minha esperança de vida está naquilo que eu creio que Ele pode fazer por mim. Mesmo que eu viva circunstâncias difíceis, eu continuo declarando que as coisas podem mudar. Eu entendi, ou eu estou errado, o que a gente não pode é se entregar. Exatamente. Seria isso? Exatamente. Exatamente. Quando a gente se entrega, quando a nossa mente se entrega, a gente não consegue levantar. Mas a dor da perda é muito grande. Muito grande, com certeza. E como é que a gente consegue isso? Só abastecendo o nosso coração espiritualmente. O único que pode trazer consolo para a gente é Jesus. Porque Ele entra em lugares que um humano não consegue. A gente não consegue. A gente pode tentar ter apatia. A gente tem a sensibilidade de entender a dor de uma outra pessoa, mas entrar ali naquele momento, só o Espírito Santo consegue dar consolo para a gente. Tem um termo que está sendo muito usado ultimamente, e eu até acredito que seja recente, porque eu não tinha prestado atenção, eu não tinha ouvido isso, que é você viver o luto. Sim. Isso não é uma coisa tão antiga. Isso a gente está ouvindo isso de alguns anos para cá, que os problemas estão se agravando. Sim. Viver o luto. Como é que se consegue viver o luto, Gabi? É tão difícil uma perda? É muito difícil. A gente... essa expressão viver o luto, né, que vem do termo da psicologia, porque muitas pessoas trancam essa dor. Elas não vivem um tempo de choro. Né? Eclesiastes diz que há tempo de viver, há tempo de morrer, há tempo de chorar, há tempo de se alegrar. E viver o luto é isso. É ter a consciência de que isso aconteceu, é chorar por isso, porque eu preciso chorar. Eu preciso entender, eu preciso absorver essa perda. Mas essa perda não vai me definir. Ela não vai definir o meu futuro. Ela vai definir a saudade que eu sinto. Uma vez aqui, acho que foi até aqui no programa, eu falei sobre uma frase que eu tinha ouvido no filme, né? Que o que é o luto? É o amor em forma de saudade. Então, assim, é aquela expressão da saudade que eu sinto pela ausência da pessoa que eu amo, e a gente não pode negligenciar isso. Né? O luto ele é a saudade do amor, porque o amor ele não vai acabar porque uma pessoa se foi. O amor ele fica guardado no coração, na história, nas expressões, na vida que eu vivi, seja com qualquer nível de relacionamento que eu tinha tido,
com uma pessoa que eu perdi. Mas aonde eu canalizo o meu luto? Aonde que eu vou canalizar aquela história que eu vivi com a pessoa que eu perdi? No amor, nas histórias, nas lembranças boas, até nas coisas ruins, porque nenhum ser humano, né? A gente viveu momentos ruins muitas vezes, né? Mas a gente entender que a pessoa agora, ela está vivendo um lugar melhor que eu. E um dia eu posso encontrar com ela. Um dia eu posso, né, reencontrar com essa pessoa. Enquanto eu estiver aqui na Terra, eu cumpro o meu propósito. E vou sempre lembrar, isso que é canalizar esse luto. Né? Não como se fosse uma perda definitiva. Não como se fosse algo que a minha vida acabou ali. Não. A minha trajetória com aquela pessoa naquele momento ali acabou. E eu vou sempre guardar o amor, a saudade. E canalizar isso de uma forma correta, não de uma forma negativa. Me afundando, né, na tristeza, me afundando no encerramento de vida. Não, a minha vida continua. E eu preciso encontrar forças para continuar. Mas absorver essa perda de uma forma melhor é aquilo que a gente precisa para viver esse luto de uma forma melhor. Porque viver o luto não é me entregar à tristeza, não é me entregar à depressão. Viver o luto é absorver o que aconteceu. Mas lembrando dos momentos bons, lembrando do amor e canalizando esse amor para outros objetivos também, né? Bom, nós já sabemos que nós teremos você aqui durante todo o ano 2022. Oh, que coisa boa! Vamos? Vamos sim. Aqui na câmera 2, que é a câmera que você está, eu preciso que você mande aquele recado para Teresópolis. Pode falar da missão metodista, de quando você tem, quando a gente se encontra lá, enfim, os horários, os dias. Câmera 2 é sua. Eu acredito que Teresópolis, em 2022, pode viver uma história melhor. Né? Nós acreditamos que, se a gente estiver junto com uma comunidade, se a gente estiver junto acreditando que um pode ajudar o outro, acreditando que eu posso abrir mão um pouquinho aqui, ceder um pouquinho ali, acreditando que eu posso incluir todos, né, naquilo que eu acredito, com certeza, Teresópolis, nós vamos viver um 2022 direcionado. E qual é a direção que você quer dar para a sua vida nesse ano de 2022? Nós estamos aqui com os braços abertos, com o coração aberto para ajudar você, que talvez esteja aí dentro desse mar revolto, tentando levantar e se afogando e não sabendo nadar. E a gente está aqui para levar um pouquinho de ajuda se você precisar. Como o Hélio disse, os nossos cultos são nas quintas e domingos, às 19 horas, ali na Rua Charruas 17. E se você quiser estar conosco, vai lá que você vai conseguir uma mão para levantar você dessa tempestade, ok? Um beijo no seu coração. Hoje é feriado em Teresópolis, um feriado foi decretado nos últimos dias. Na realidade, o que aconteceu 11 anos atrás, a catástrofe, ela foi no dia 12, ela não foi no dia 11. Esse feriado, para mim, não tem significado nenhum. Significado nenhum. Ele teria, sim, se nós tivéssemos nesse feriado um culto ecumênico, por exemplo, marcado, com todo mundo se reunindo em orações. Agora, dizer que está fazendo isso para homenagear as vítimas, vítima não precisa de homenagem. Vítima precisa de casa, de creche, de posto de saúde, de hospital. É disso que eles precisam. Então, amanhã a gente vai falar disso. Porque amanhã, inclusive, eu vou trazer um vídeo, uma música que foi produzida há 11 anos atrás, no terceiro mês, na terceira semana após a tragédia. É o Supera Terê. E eu fui diretor executivo desse clipe. Esse clipe viajou o mundo inteiro. Tá? Milhões de pessoas assistiram esse clipe. Ali ele conta toda a trajetória do que aconteceu no dia 11. Música de Mauro Mota, letra e música de Mauro Mota, os maiores produtores desse país e um dos compositores também de Roberto Carlos, principalmente. Enfim, eu vou falar sobre isso amanhã, porque nesse filme, nesse vídeo, nesse clipe, né? Como eu falei, mostra toda a trajetória e ali a gente mostra Teresópolis superando. Teresópolis superando. Em suma, o que a Gabriela falou agora, que a pastora Gabriela falou agora, o que a gente precisa é de superação e de muita fé. Muito obrigado a todos vocês pelo programa de hoje. Gabriela, mais uma vez, muito obrigado.
E obrigado a todos vocês. Amanhã a doutora Gisele vai estar aqui da Sorridentes, para a gente fazer um bate-papo. E vamos aguardar o programa de amanhã, que vem muita coisa boa aí. Durante essa semana, eu estou aguardando a confirmação do prefeito para depois de amanhã. Ele já me confirmou, mas a gente sabe que sempre na última hora desmarca, né? Então, estou aguardando aí o prefeito para depois de amanhã. Vamos ver se ele vem. Muito obrigado a todos vocês e até o próximo. Tchau.